Pessoal, tudo bem? Estou aqui para compartilhar um pouco da nossa visão de cenário político à frente. E a primeira grande dificuldade que a gente tem para fazer previsão do cenário político é a eleição de 2022, que todos vocês estão acompanhando, né? Por quê? Porque a gente tem uma eleição que está polarizada, né? O que é uma eleição polarizada? A gente tem os dois favoritos, né? Os dois candidatos que têm maior intenção de votos também são os candidatos que têm maior rejeição. E esses dois candidatos, né, que devem, no mínimo, ir aí para um segundo turno, né, ou devem disputar essa eleição no primeiro turno, têm plataformas de campanha, né, propostas ou projeções que a gente faz das suas políticas públicas, das políticas públicas que serão adotadas nos governos desses dois candidatos, que são completamente distintas, né? De um lado, a gente tem uma agenda que foi, de certa forma, perseguida pelo presidente Bolsonaro, que é um desses dois candidatos, que é uma agenda de privatizações, uma agenda de reforma fiscal, né, reforma da Previdência, uma tentativa de reforma administrativa com mudança no regime de funcionários públicos, né, teto de gastos públicos, né, um respeito ao teto de gastos públicos, pelo menos na grande maioria, a maior parte do governo, a maior parcela do governo, e de outro lado, uma agenda de liberdade econômica, né, uma MP de liberdade econômica, e de outro lado a gente tem uma agenda completamente distinta que está sendo profetizada e já está nos materiais de campanha do ex-presidente Lula, né, que é o segundo desses candidatos. Né? Nessa agenda a gente está falando de revogação do teto de gastos, de revogação de reforma trabalhista, né, de maior participação do Estado, como aconteceu já, principalmente no segundo governo do presidente Lula, né, nos governos da presidente Dilma, maior direcionamento estatal em termos de crédito público, né, maior participação das estatais na economia, né, maiores recursos para empresas estatais para elas participarem mais dos setores em que elas atuam. Então, são agendas completamente distintas. Então, é difícil a gente prever o que vai acontecer com a economia se a gente não souber qual é a agenda que vai ser cumprida. Agora, o que a gente sabe? A gente sabe que essa segunda agenda é a receita do fracasso, né? Uma agenda de maior participação estatal, como foi perseguida ali no Brasil pós-2010, foi o que nos levou àquela crise toda, né, entre 14, 15, 16, que realmente fez um buraco, um rombo aí na nossa economia. Então, se a gente for por esse lado, né, o caminho aí em termos de previsão econômica e política é né, até de possibilidade de gerar instabilidade política, que foi como acabou acontecendo lá em 2016, 15, né, que acabou culminando com o impeachment da presidente Dilma. Então, esse é um primeiro grande elemento que a gente tem para pensar em termos de previsão, né? Eu vou me ater aqui a não colocar probabilidades em nenhum dos lados, mas dizer onde esses dois lados podem chegar, né, em caminhos completamente distintos. Aqui para o Rio Grande do Sul, em termos de previsão, a gente tem uma previsão um pouco mais de menos probabilidade para um caminho muito diferenciado em termos de política pública ruim, de quebrar esse caminho que a gente vem adotando nos últimos dois governos, Sartori e Leite, de reequilíbrio fiscal, né, reequilíbrio das contas do Estado e muito mais responsabilidade com o gasto público, né? A gente fez a reforma da Previdência, a gente colocou um teto de gastos estadual, a gente fez uma reforma administrativa aqui no Estado, acabando com os quinquênios, com os triênios, com as licenças prêmios que existiam aqui para os funcionários públicos, e nos parece menos provável que uma agenda desse tipo, independentemente de qual seja o governo a partir de 2023, seja muito invertida, né? Que a gente retome um cenário de responsabilidade fiscal total. Um terceiro elemento que a gente pode prever já para o ano que vem, que a gente está observando, uma maior concentração, a gente já está observando nas trocas partidárias e vai observar com mais força ainda no resultado das eleições, uma maior concentração partidária,
né? Tanto aqui na Assembleia Legislativa quanto na Câmara dos Deputados. Porque foi aprovada uma cláusula de barreira lá em 2017, essa cláusula é crescente, né? Então ela está fazendo cada vez mais efeito. Isso tem um lado positivo, né? Não faz muita diferença de um ano para outro, de uma eleição para outra, mas tem um lado positivo porque diminui o número de partidos representados, isso torna mais representados, né, nos parlamentos, isso torna mais fácil a gente aprovar algumas medidas, né? Porque a gente não precisa conversar com tantos atores. Seja, isso vale tanto para nós quanto para os governos que devem entrar em 2023 com bases parlamentares reforçadas, né? Primeiro ano de governo, então é normal, né? Natural que os governos, seja aqui no estado, seja em nível federal, entrem com bases parlamentares reforçadas, fortes, para aprovar suas propostas. E mesmo no caso do governo Bolsonaro, por exemplo, que não fez isso em 2018, em 2019, no seu primeiro ano, é razoável supor que ele vá fazer dessa vez, porque essa estratégia foi alterada ao longo do seu governo. E por fim, né, quero reforçar uma coisa que a gente já fala há algum tempo, que é uma tendência mais de longo prazo, mas que é uma tendência sobre representação política, né? A gente vê cada vez mais os políticos se comunicando diretamente com os seus eleitores. Por quê? Porque essas plataformas digitais, assim como eu estou gravando esse vídeo aqui, falando com vocês à distância, estão cada vez mais populares, né? Então, os políticos chegam através do WhatsApp, através das redes sociais, muito mais fácil nos seus eleitores, assim como eles abrem canais nessas redes para que os eleitores cheguem neles de forma muito mais fácil. Isso faz com que a gente, como entidade representativa, né, nós, federação, sindicatos, que serve, de certa forma, de intermediário entre os eleitores, os representados nossos, que são os empresários, e os políticos, né, que a gente tenha que rever um pouco o nosso papel, né? A gente tem que ver quais são os nossos pontos fortes, que tem muito a ver com a nossa capacidade de analisar os problemas, né, de identificar os projetos de interesse, medir os impactos, e usar esses pontos fortes em nosso favor, né? E, ao mesmo tempo, aderir a essas tendências de representação mais direta, né? De conexão diferente, mais rápida entre os políticos e os seus eleitores. Certo, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês.